de bem-estar. Com certeza, você conhece alguém que tem ou já teve as famosas orelhas de abano ou outro problema, né, que tem ali na orelha e que se incomoda com isso. No passado, quando a gente fala da orelha mais projetada para fora, as crianças sofriam muito bullying. Hoje em dia a gente orienta, mas acredito que ainda sofram. E aí o que acontece? As famílias cada vez mais cedo, né, querem corrigir assim que possível. E é sobre esse assunto que eu vou conversar a partir de agora com o cirurgião plástico, Dr. Tiago Bodanese, que já está aqui ao vivo. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Flávia? Doutor, eu falei primeiro das crianças, porque eu já quero começar perguntando para o doutor, a partir de que idade que a gente já pode corrigir as orelhas de abano? Então, a partir de 5, 6 anos de idade, que a orelha já está formada, já tem um índice maior de desenvolvimento da criança, você já pode fazer o tratamento, a correção, tá? Apesar de que muitas mães já insistem e perguntam para nós, doutor, eu já posso colar a orelha do meu filho? Posso usar uma fita ou até o Super Bond? A gente não recomenda que cole a orelha porque começa a formar feridas atrás da pele, né? A gente vê isso até muitas vezes em noivas, né? No consultório, mulheres que vão casar. Quando vai amarrar o cabelo. É verdade. Então é uma dica para quem está em casa aí, não cole sua orelha, procura um cirurgião plástico. E pode prejudicar, né, doutor? Meu Deus, o Super Bond é tão agressivo. Sim, chega muitas vezes com um processo inflamatório enorme atrás da orelha, que a gente muitas vezes tem que retardar o tratamento cirúrgico para melhorar esse processo inflamatório. A gente está falando aqui das crianças. A orelhinha da criança cresce até quantos anos? A orelha da criança vai desenvolvendo até a idade da puberdade, mais ou menos, né? Em torno de uns 15 anos que o rosto, a face já está mais desenvolvida. Mas a gente pode já tratar a orelha nessa fase, 5, 6 anos de idade, ou até mesmo antes, porque a orelha é mole. É importante entender a situação seguinte, com o envelhecimento, a orelha é formada de cartilagem, pele e outros tecidos conjuntivos. É importante que se trate antes da idade adulta, porque quanto mais adulto, principalmente homem, a orelha ela é muito dura. Isso dificulta para a gente modelar essa orelha, dificulta a gente dar as curvinhas que faltam na orelha de abano. Então é importante tratar o quanto antes, gente. É uma dica importante para você ter uma recuperação mais rápida também. A gente estava falando, né, que com criança tudo é mais fácil, né? Exatamente. Doutor, mas cresci, sou adulta, não consegui fazer a cirurgia quando criança, e aí? Tem um resultado legal também? Tem. Importante, primeira coisa, procurar um médico especialista, a gente avaliar. Muitas vezes, gente, é importante isso, as pessoas têm a orelha um pouquinho diferente uma da outra, tá? E também, a deformidade da orelha, muitas vezes não é só abano. Muitas vezes tem outras deformidades que podem envolver até mesmo o lóbulo da orelha, tá? Então, consultar, avaliar, a gente faz um risco cirúrgico, avalia a saúde dessa paciente ou desse paciente e daí sim explica quais são os limites, quais são as expectativas e o que pode ser feito. E como é feita essa recuperação, que hoje em dia também é uma recuperação rápida e tranquila, né? O doutor continua com a gente, daqui a pouco a gente volta para contar detalhes para vocês de como é feita essa cirurgia, onde eu sempre quero perguntar onde é o corte. E o doutor explica também outras questões, né? A gente acabou aqui focando na questão da orelha de abano, mas tem outras soluções também que de repente é algo que te incomoda e o doutor traz a solução daqui a pouco. Mas o que eu quero te falar agora, para você seguir o doutor na rede social, que é @Dr. Tiago Bodanese. Se não der tempo dele falar com você aqui, ele fala com você por lá, né, doutor? Com certeza. Mas daqui a pouco a gente já volta, combinado? Combinado. E a gente volta a conversar sobre plástica e saúde aqui no nosso Ver Mais. Está aqui ao vivo o Dr. Tiago Bodanese e hoje a gente está conversando sobre otoplastia, que é a cirurgia de orelha. E a gente estava conversando aqui no intervalo do quanto essa cirurgia devolve a autoestima, né? Principalmente as mulheres, né, que tem o cabelão, querem colocar o cabelo preso, né, doutor? Exato. Querem se sentir mais seguras. E até os homens também, né? Porque os homens não têm nem o cabelo para esconder, né, doutor? A grande preocupação é a autoestima. O paciente muitas vezes chega no consultório, doutor, eu não uso cabelo solto, eu não vou muitas vezes em eventos porque eu me sinto envergonhada porque a minha orelha é muito grande. Passaram anos da vida sofrendo muitas vezes bullying na escola, de amigos, companheiros e prende o cabelo. É uma dificuldade. Então, depois da cirurgia plástica, vem... Doutor, agora ela chega até com o cabelo preso no consultório, até interessante, né? A pessoa que ficou sempre com cabelo solto vem com cabelo preso. Ou mesmo os homens que têm menos cabelo, que a orelha fica mais evidente,
muitas vezes vêm mais felizes, ou até com namorada. É muito comum isso também, pessoas que não tiveram relacionamento e começam a se relacionar depois da cirurgia plástica, mostrando quanto a cirurgia plástica ajuda a melhorar a autoestima, né? Olha a diferença, né? Na expressão até da pessoa naquela foto ali. Exato. O nosso público está participando, doutor. Pode colocar, produção? O Valdemir. Oi, Flávia. Pergunta para o doutor se é verdade que a orelha nunca para de crescer. Boa pergunta, Valdemir. O que acontece é o seguinte, com o envelhecimento, sim, a orelha pode se desenvolver, até com alterações hormonais, tudo isso, infelizmente, pode acontecer. A orelha da gente ainda pode crescer, doutor? Pode. E uma das áreas que a orelha mais cresce, muitas vezes, é a parte do lóbulo. Até é interessante frisar isso, que muitas vezes, principalmente mulheres que usam brinco pesado, esticam, né? Porque como você vê, existem pacientes que usam alargadores de orelha. Então, a orelha ela é uma pele e ela acaba crescendo e se expandindo. A Val está fazendo uma pergunta sobre o pós-operatório. Produção, deixa a perguntinha da Val aqui, que eu quero que o doutor explique para a gente como é a cirurgia e onde que é o cortezinho, como que acontece essa cirurgia da orelha. Então, a cirurgia da orelha, na maioria das vezes, ela é com uma cicatriz atrás da orelha. Então, o legal é que a cicatriz fica escondida, tá? Até porque a orelha não está mais tão aberta, ela está mais escondidinha. Essa até é uma dificuldade, Flávia, até respondendo a pergunta também, que você precisa limpar essa orelha atrás. E quem tem orelha de abano, às vezes não consegue, depois da cirurgia, limpar direito, porque não está acostumado a ter que limpar atrás da orelha. Mas a cicatriz fica atrás, tá? Quando mexe no lóbulo, a cicatriz pode ficar no lóbulo. Dificilmente a cicatriz vai ser anterior. Só nos casos que tem muita cartilagem, muito dura a orelha, principalmente homem com mais idade, tá? Mas geralmente a cicatriz fica atrás. A cirurgia é uma cirurgia rápida, tá? Pode durar 20, 30 minutos cada lado. Uma cirurgia que o paciente muitas vezes faz só com local ou em sedação. O paciente pode ir embora para casa. No mesmo dia? No mesmo dia. Legal. E um custo-benefício bem acessível também para os pacientes, né? E respondendo à pergunta da Val, o risco de reverter a orelha existe sim, tá, Val? Infelizmente existe, porque principalmente em adulto, com a orelha muito dura, essa orelha a gente evita fraturar a orelha. Porque quando é feita a cirurgia, Flávia, a gente tem que dar o desenho da orelha, que falta essa curvinha principalmente, aqui fica muito afastado a concha, né? Essa orelha fica muito projetada. Então, a gente tem que desenhar de novo, chama de antélix aqui, essa curvinha, e isso precisa dar pontos. Só que não pode forçar muito, senão a orelha pode quebrar, fraturar. No pós-operatório, é importante que o paciente cuide, porque pode sim se bater, pode muitas vezes soltar um pontinho e voltar essa orelha. Então, a gente orienta usar aquela faixinha, tá? Modeladora por alguns dias, orienta evitar de bater, fazer atividade física no início, põe compressinhas de gelo, né, frias, e ter uma recuperação rápida. Hoje em dia, com as técnicas que a gente está comentando antes, né, o paciente consegue recuperar rápido. Sim. Pode colocar a próxima, produção. Marieta, sempre sofri com as orelhas de abano quando criança. Hoje tenho 52 anos e ainda posso fazer essa cirurgia? É isso que eu disse, Marieta. Assim, ó, por favor, procure um atendimento médico, a gente está aqui para te ajudar. É uma grande satisfação quando tem um paciente como você, com 52 anos, passou sofrendo esse tempo todo e a gente consegue sim realizar essa cirurgia plástica. É muito provável que você possa fazer, tá? E é uma grande satisfação para nós, como um cirurgião plástico, também poder realizar esse sonho, porque a gente vê muitas vezes histórias assim bonitas, mas de sofrimento também da paciente por esse tempo todo, né? E uma cirurgia tão rápida, tão acessível, tão relativamente simples, que pode mudar a vida da pessoa. Falando em acessível, a Regiane quer saber quanto custa. A gente não pode contar. Pelo CRM eu não posso falar, mas assim, uma cirurgia de baixo custo, uma cirurgia que muitas vezes nem precisa se fazer no hospital, pode se fazer muitas vezes em clínicas. Doutor? Que legal. Tendo estrutura para isso. É uma cirurgia rápida, uma cirurgia de baixo custo, que realmente muitas vezes pode transformar a sua vida para melhor. O doutor, a gente falou muito sobre a cirurgia da orelha de abano, mas quais outros problemas assim que podem incomodar as pessoas, assim, que podem ser corrigidos na cirurgia? Então, interessante saber que também existe o lóbulo. Muitas queixas dos pacientes, a questão do lóbulo. Se o lóbulo é muito grande, se rasgou pelo brinco. Por causa do brinco, é pesado. Isso é uma causa bem frequente nas mulheres que rasga, então a gente procura fechar isso. Desenhar também o lóbulo, tem vários tipos de lóbulo, né? Tem pessoas que têm o lóbulo grudado, lóbulo solto, lóbulo grande, a gente pode tratar isso também. E interessante, Flávia, que existem tratamentos no lóbulo, por exemplo, que não precisa de cirurgia plástica.
a gente pode fazer com preenchidores. Olha. Então, muitas vezes você, mulher, homem que tem deprimido, ou que tem aquele afundado do brinco, ou que tem alterações, a gente pode fazer um preenchimento nessa região e ajudar a modelar também essa orelha mais bonita. Doutor, muito obrigada pela participação. É sempre um prazer conversar, né, e levar para o nosso público essa esperança de mudar o que incomoda, que é tão bom quando a gente está com a autoestima lá em cima, tudo flui, né? A vida amorosa, o trabalho, tudo. Tudo flui. Parece que melhora não só a parte psicológica, física, mas até a parte financeira. Alguns trabalhos mostram que melhora você estando melhor consigo mesmo. Autoestima, até isso melhora. Com certeza. Obrigada, doutor. O Instagram do doutor está aparecendo ali, é @Dr. Tiago Bodanese. Se você ainda ficou com alguma dúvida, corre lá, que o doutor e a equipe dele são super atenciosos, tá bom?